Boa noite, pessoal. Estamos dando continuidade às atividades da Semana Radiadora de Cultura. Hoje, com um bate-papo na sequência das lives de lançamento desse livro lindo de Chico Araújo, Entre Versos, Sombras e Assombros. E eu sempre erro aqui, né? Sempre. E é isso, a semana inteira a gente vamos conversar sobre esse livro, sempre às 18 horas, até o lançamento do e-book na sexta-feira. Ontem tivemos a presença aqui no bate-papo de Kelsen Bravos, e hoje nós temos a alegria da presença de Roberta Laena, pesquisadora, escritora, autora desse livro Fictícias, Candidatura de Mulheres e Violência Política de Gênero, também da editora Radiadora, e uma pesquisa muito forte, a tese de doutorado dela, é muito importante para o pensamento sobre a violência de gênero na política e fora dela também. E também hoje vai estar comigo, Chico, aqui, Maílson Furtado, autor, entre outros livros, A Cidade, ganhador do Prêmio Jabuti, ele e tantos nós, estão todos aqui pertinho de mim, como devem ficar os livros bons. Queria dar boa noite, Roberta, boa noite, Maílson, boa noite, Chico. Eita, boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite, Maílson. Boa noite, Boa Roberto. noite. Boa noite, Chico. Boa noite, Maílson. Boa noite, Alain. Boa noite a todos e todas. Eu queria começar as provocações aqui, mas você que é meu esquema, gostei do negocinho lá atrás, viu, mas tem negócio colorido ali. Ontem o Kelson teve a infeliz ideia de vir vestido com o outro. Ele não foi muito bem aceito aqui, não, mas como o Kelson é Kelson, né? Passa, né? Aí, a esquema aqui é a bujanra, né? A gente faz provocações e vamos conversando, né? Mas, a princípio, eu quero agradecer demais a presença sua, Maílson, a presença de Roberta e a companhia sempre bonita de Chico Araújo, né? E que fazemos juntos, né? A Radiadora, que essa nossa tentativa da esperança de manter o sonho aceso, de levar coisas boas, né, para a praça, para a rua, para poder ver se a gente muda alguma coisa nesse contexto tão terrível, né, em que a gente vive. Primeira provocação minha é sobre a poesia de cada um, a relação com a poesia de cada um, como a poesia nasce na sua vida, como é que ela aparece assim, e como é que ela ali faz a curva, né? Que faz a você fazer a sua própria poesia, né? A relação da poesia, o convívio com a poesia, né? De quando ela entra pelos olhos a primeira vez até ela sair pelo pensamento, né? Quem começa? Ninguém quer conversar? Vai lá, Chico. Alan, eu fico avaliando assim que ela entra na minha vida de uma maneira relativamente simples e ao mesmo tempo complicada, se é que isso é possível. Essa ideia de paradoxos, de contradições. Às vezes a gente faz uma leitura de um poema e aquele poema fica repercutindo na cabeça da gente
durante algum tempo, e de repente você se vê escrevendo um poema. E quando você termina, você fica com a sensação de que esse seu poema está se comunicando com esse anterior. Eu percebo muito isso. Quando ontem me permita me reportar ontem, né? Quando ontem nós falávamos do 350 lá do Mário, né? Eu estava me lembrando dessa ideia dos galos, né? Que nós não fazemos um amanhã sozinhos, né? Nós precisamos do outro e do outro e do outro. E eu fico vendo que o que eu escrevo, de repente, já pode ter sido dito por alguém em algum momento anterior, e esse alguém, de certa maneira, me influenciou, me auxiliou, me ajudou, estava comigo ali na hora que eu estava presente, talvez dizendo assim, coloca inquietado ao invés de inquieto como título. Não coloca inquieto é simples. Coloca inquietado que vai chamar mais atenção. E, às vezes, a gente não tem assim, uma explicação exatamente para isso, né? Deixa eu fazer um comentário assim, que eu acho que é muito pertinente para essa pergunta que você fez. Em alguns poemas desse livro, né, Entre Versos, Sombras e Assombros, uma janela é citada. Onde estará essa janela? Que janela é essa? Será que ela existe? Será que ela é pura ficção do Chico? Será que ela é uma metáfora? Ou é tudo isso junto? Eu fico entendendo que essa minha relação com a poesia, ela vem das coisas, por isso que eu disse no início, né? Há coisas simples e coisas muito complicadas que entram num processo meio que paradoxal. Mas às vezes eu vejo, como a gente falou ontem do arco-íris, o arco-íris a gente vê como uma coisa muito simples. Só que o arco-íris no meio da cidade de Fortaleza, num horário em que ele está pleno, bonito, espetacular, e não é visto, é registrado, por exemplo, só pelo olhar do poeta que ia passando por ali naquele instante, é como se fosse uma contradição do que a gente vive, né? Eu acho que, por enquanto, é por aí. Se eu não estiver respondendo a sua pergunta, você me reoriente. Mas eu acho que eu fiz bem. Roberta, Maílson. Você está respondendo, Chico, sim. Senão você vai aqui entrar na sabatina. Você é professor, né? Aliás, tem um poema ótimo aqui no livro do Chico chamado Prova. Sensacional, Chico. Sensacional. Né? A relação Chico é um cara muito reflexivo na poesia, né? E ele vai soltando temas e refletindo sobre. É muito bom ler Chico Araújo. E essa prova aí, só bem rapidinho, essa prova aí, ela pode ter diversas conotações, viu? Você fez uma referência muito interessante para o fato de eu ser professor. Com certeza começou por ali, mas vai muito além. Posso, Alan? Maílson. Então, boa noite a todos, todas. Parabéns, Alan, Roberto, por esse momento da Radiadora em si, esse espaço aqui importante para a gente debater literatura, essa editora tão importante aqui para o nosso estado, nossa região. Prazer imenso conhecer o Chico, pelo menos virtualmente. Então, esse meu encontro com a poesia, né, há algumas coisas também parecidas com que o Chico traz também, né? Essa questão dessa busca e desse encontro, às vezes, paradoxal. Eu citaria esse encontro com a poesia hoje já de uma forma um pouco mais consciente, né? A gente, quando um menino começa a escrever de uma forma puramente inconsciente, e hoje a gente vai encontrando alguns porquês mínimos, algumas consciências, talvez, não sei nem se porquês, mas algumas consciências.
E dentro desses entendimentos, eu gosto muito de citar esse primeiro encontro com a poesia com esse termo susto, né? Quando um determinado tema, por algum motivo, me assusta, né? Não me atravessa ou me modifica de alguma forma, surge algum motivo para que algum dizer venha, né? Mesmo que essa coisa já tenha sido vista e seja já dita, redita, apresentada, estando ali com a gente desde sempre, em um determinado momento da vida, aquela coisa se torna diferente por algum motivo, e a partir daquilo, né, com o escrever, com o dizer, seja o que for, o mundo ali fica um pouco maior, né? Com essa criação com esse alicerçamento desse novo ver, né? No caso da gente, principalmente com a palavra, né? Que a gente somos poetas da palavra. Acredito muito nessa perspectiva da poesia, essa vária amplitude da arte em si, né? Não acredito na arte sem poesia, né? Então essa poesia, esse termo de dizer para além dela, né? Somar o mundo, né? Então, para mim, surge dentro dessa perspectiva desse susto, né? Desse meio que assombro instantâneo, e a partir disso as coisas vão se somando, né? Vão se somando, e junto disso vem essa perspectiva de um dizer, né? Às vezes de um novo dizer, né? Às vezes uma inauguração de alguma vista, né? No meu caso, essa perspectiva de tentar, às vezes até mergulhar, pelo menos nos últimos anos, tentar mergulhar de uma forma mais profunda, nesse enxergar desse lugar que vivo desde sempre aqui no interior, né? Então tem essa pesquisa constante desde sempre, e vão aparecendo algumas coisas, né? Para alargar o mundo, né? Descobrir um tanto essa possibilidade, né? E a partir disso, o mundo vai podendo ser escrito também, e a arte vai escrevendo o mundo a partir desse dizer também, né? Tem uma frase do ensaio do Antônio Carlos Sequin, que ele falando sobre crítica literária, né? Ele traz isso que eu gosto muito, né? E acho que isso se amplia para além do crítico, né? Mas até para a sociedade em si, né? Ele diz que os poetas, né, vão construindo a estrada, né? E os críticos vão colocando as placas, né? E acho que é por aí, né? Para além dos críticos, né, acho que a sociedade vai colocando essas placas, né? Então a gente, enquanto poeta, acho que a gente tem essa missão também, às vezes, de estar ladrilhando o mundo de alguma forma possível, né? Com alguma vista, né, nova, com algum dizer novo, né? Então, para mim, vai surgindo dentro dessa perspectiva e dessa vontade de dizer alguma coisa, né, também, né, possível, né? E acho que é por aí, né, para começar a noite. Boa noite a todas e todos mais uma vez. Chico, fiquei muito feliz quando ela me fez o convite, né, porque achei lindo o seu livro. Primeiro de tudo, quero deixar esse registro. Não consegui ler todo ainda, mas comecei, né? Tenho esse privilégio de, antes de estar publicado, conseguir ler os livros todos. E isso, eu que sou muito viciada em livros, assim, tenho um amor pelos livros, isso me dá uma alegria. Comecei a ler seu livro, não terminei, mas já digo que gostei muito, estou gostando muito. Uma poesia muito bonita, né? Muito bem escrita, e fico feliz de estar aqui, né, com vocês, compartilhando esse momento, tá? Parabéns mesmo. E para quem estiver assistindo, tiver a oportunidade de ler esse livro muito bonito, eu recomendo bastante.
Meu contato com a poesia, ele é recente na perspectiva de escritora, né, de poesia. Eu sempre escrevi outras coisas, sou da área acadêmica, mas o meu primeiro poema que eu tive coragem, já escrevi antes, mas que eu tive coragem de publicar recentemente, ele diz muito do trabalho acadêmico que eu fiz, que virou livro, né, o Fictícias, que o Alan mostrou no começo, e esse livro foi publicado no livro da Radiadora também, e depois eu coloquei no próprio livro, né, no Fictícias, e é um poema político, é um poema feminista, e surgiu dessa necessidade de dizer, desse grito, dessa fala que o Mailson citou, mas essa fala política feminista de dizer uma inquietação e uma angústia, né, para passar uma mensagem feminista em relação àquele tema ainda tão pouco estudado na área da minha área, que é a área do direito. E é engraçado isso que o Mailson falou, e é muito isso, né, essa vontade de falar, esse caminho. Acho que a poesia surgiu para mim, né, nesse momento mais recente da vida dessa forma, mas recentemente veio de um outro jeito, né? Eu e Alan escrevemos um livro de poemas, Manual das Estradas em Dias Suspensos, escrevemos em conjunto, numa perspectiva tal que às vezes eu não sei mais qual verso foi meu, qual verso foi dele. Não tem um poema meu e um poema dele, né? Tem alguns que são assim, mas poucos. A grande maioria a gente escrevia de versos alternados, e isso veio de uma necessidade de um respiro, né? Somos eu e ele pessoas que trabalhamos muito e pessoas que estamos sempre muito cheias de coisas para fazer, e eu acho que para mim veio nessa necessidade de jogar para fora, né, de colocar para fora e jogar ao mundo, colocar em cena esse respiro. E achando essa poesia foi isso, né? A gente escreveu boa parte dele viajando, né? Nos dias suspensos da loucura que virou o mundo nessa pandemia, nesse desespero, nesse mundo, né? Nesse mundo de retrocessos. E a poesia veio para falar, para colocar para fora isso. Então, eu saio de um lugar de leitora para um lugar que recentemente passou a colocar para fora em forma de poesia esse dizer, né? Essa possibilidade de diálogo. Chico diz isso, né, no texto, no começo do livro, que esse livro é uma possibilidade de diálogo, e as poesias, os poemas que eu li, né, os que eu consegui ler, me disseram muito disso, dessa possibilidade de diálogo. Então, acho que a poesia, para mim, surge com essa possibilidade de diálogo feminista, essa atitude política, e acho que a gente usa muito isso, principalmente no feminismo, as mulheres usam muito isso, principalmente para ganhar espaço, né? Algo que vem sendo conquistado. Eu acho que, tradicionalmente, a poesia ela era uma ambiência masculina, mais poetas homens. Eu acho que se a gente pedir para uma pessoa que não é da área listar poetas, sempre os homens vêm mais à mente do que as mulheres, não hoje, né? Mas um tempo, hoje eu acho que isso já vem mudando muito, e acho que a poesia tem esse sentido. Então, para mim, surgiu assim, e depois foi ganhando outras possibilidades de existência, né? Venho gostando muito de escrever poemas, e tenho a alegria de ter a Alan para me mostrar esse caminho de uma forma muito bonita, e acho que é por aí. Eu acho que a gente coloca, a poesia nos coloca em diálogo, como o Chico muito bem diz no seu livro, e a poesia também, eu penso na poesia como um instrumento muito eficaz de tocar o coração das pessoas. Isso é algo que eu venho me debruçando, né? É algo sobre o que eu venho me debruçando no momento, porque nós vivemos em tempos difíceis, de muita desinformação, de muito ódio, e um dos meus papéis hoje é tentar buscar caminhos de diálogo com a sociedade que acredita em fake news, que acredita em notícias falsas, em uma sociedade, né, muito polarizada, muito extremista, e tenho esse desafio de buscar caminhos para uma educação, né, para uma formação política que desvende tudo isso. E penso que a poesia pode ser um caminho, porque a poesia toca o coração das pessoas, e eu acho que a gente precisa tocar o coração das pessoas nesse tempo. E eu acho que a poesia tem essas várias possibilidades, mas para mim ela chegou como manifestação política. Mas todos falando, eu aqui agoniadinho, pegando coisas assim para dizer, para lembrar, né, do que dizer. Mas Mailson me mostrou um trecho de um poema de Décio, que é bem o que ele estava falando,
que aí eu acabei trazendo para a epígrafe desse livro, Biografia Geral da Rua Única, que é o mais recente solo, né, meu. O mais recente livro é o Manual das Estradas em Dias Suspensos, com Roberto. E a frase de Décio é: poesia é o exercício de arrastar coisas vistas para serem vistas pela primeira vez. Incrível, incrível, Décio. Eu queria dizer também, assim, de como a poesia nasce, né, em mim, e esse exercício dela de mim, né? Mas queria falar um pouquinho antes, que acabei pulando isso, falar do que é a Semana Radiadora de Cultura. Essa semana inteira nós vamos, né, passar tendo lives nos horários de 6 da noite, 7h30 da noite e 9 da noite, em 3 projetos que foram apoiados, né, são fomentados pela Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Cultura de Fortaleza. São eles Entre Versos, Sombras e Assombros, né, de Chico Araújo, O Livro do Bem, de Francela Alencar, e um documentário que estamos fazendo, hoje inclusive foi o dia da gravação, um documentário sobre o disco emblemático de Roger e Tete, Chão Sagrado, um disco muito importante para a nossa discografia, né, cearense e nacional. A gente está revivendo, né, essas canções e as histórias desse período, bem bacana. E esse livro de Chico vai ser lançado como e-book na sexta, de Francélio também, e o documentário vai ser exibido no sábado, tudo por esse canal aqui. Então, todas as 6 horas da noite vamos conversar sobre o livro do Chico, né, com convidados diferentes, todas as 7h30 da noite, com convidados diferentes, conversar sobre o livro do Francélio, e toda 9 da noite conversar sobre o documentário, sobre o disco Chão Sagrado. E todos esses projetos tivemos a sorte, né, de tê-los pela Radiadora, né? A Radiadora como a casa que põe isso para o mundo, né? Eu queria, que a Roberta estava dizendo, eu vou pedir licença a Chico dizer um poema nosso, um poema desses que a gente fez juntos, né? E isso é uma relação com a poesia muito bonita, recente, né? Essa coisa da gente estar num lugar e um dizer um verso, outro dizer outro, e a gente, acho que as pessoas achavam a gente, pô, esse casal aí, podendo estar conversando, né? E a gente estava conversando pelo WhatsApp, ela dizia um verso, eu dizia outro, e a gente ia montando o poema pelo WhatsApp, assim, né? Nos lugares que a gente andava. E a maior parte desse livro foi feito assim. A ideia dele é muito bonito, essa coisa dos dias suspensos, né? A poesia como um respiro para dias, para suspender dias, né? Suspender no sentido de deixar eles mais flutuantes, né? E a gente fez isso aqui em São Paulo, e é um que eu gosto muito. A vida cruza os jardins de vidro no frio da cidade. Eu quero fazer poesia com você, meu bem. A conversa da mesa ao lado lembra tempos cansativos. A conversa da mesa ao lado, lembra tempos cansativos. O jornal na parede ao lado balança em berço esplêndido. De lado a lado ao sabor do tempo cansativo de cada mês. O garçom é de um cansaço prestativo. E termina em pizza, a pizza terminada no país ao lado, inacabado. Guardamos alguns poemas incompletos nos celulares cansados. Dispensamos a direita cansativa do taxista. E fomos a pé, pela Paulista insone. Acordamos o medo e a poesia veloz. Põe tua mão em minha cintura, que o medo se dissipa no neon. À direita, um país se dissipa. Do lado esquerdo do coração das palavras, sonhamos com o fim da noite. E Chico, eu vou pular agora, que eu ia dizer um poema aqui, poeta, mas depois eu falo.
Mas eu quero fazer um comentário. Eu estou com o manual aqui, né? Estou lendo o manual também. E eu achei, sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Há momentos em que eu fico procurando a dicção do Alan e a dicção da Roberta. Há momentos em que eu fico querendo saber quem escreveu o quê. Às vezes eu acho que eu sei e às vezes eu fico numa dúvida terrível. E às vezes ainda digo assim, aqui foram os dois juntos escrevendo. Tá muito bonito esse livro de vocês. Muito, muito bonito mesmo. Obrigado, Chico. Eu estava falando, ele foi falando de outros assuntos assim, mas a poesia nasce em mim pelas canções, né? E temos aqui, nesse quadro aqui, 4 compositores. A Maílson, compositor também, Chico também, Roberta também, eu também. E a poesia, a palavra, ela nasce em mim pela palavra cantada, né? A poesia dos discos. E depois que veio a poesia do teatro, Maílson também, do teatro, e depois a poesia de livro. Mas a poesia nasce dessa palavra cantada, né? E que é muito forte. E daí eu estou revivendo agora, né? O Chão Sagrado e as canções de Roger e Tete, e me impõe quando a poesia entrou nesse sentido, porque muito deles, muito do pessoal do Ceará, aquela poesia estranha e bonita do Fausto Nilo, do Brandão, né? A poesia, claro que também Chico, Caetano, né? Milton Nascimento, e tal, aqueles letristas todos do Clube da Esquina, da Bahia, né? Dos Novos Baianos, enfim, mas a poesia nasce pelo canto, depois que ela vai, né, para outras possibilidades de fala, né? É interessante esse teu processo, Alan. Eu confesso que, desculpa, gente, eu tenho entrado assim tão bruscamente, sem nem pedir licença, mas eu percebo que é engraçado isso, porque a sonoridade dos versos que a gente lê é música, né? Eles nos trazem músicas. Então, eu lembro de coisas da minha infância, como o fato da minha mãe gostar muito de... Eu gosto de contar essa história. Minha mãe gostava muito de ouvir Roberto Carlos, então todo ano ela ganhava de presente do meu pai o disco do Roberto Carlos, aquele que ele lançava todo finalzinho de ano, e ela colocava para ouvir, e eu ficava ali tentando cantar, né, ouvindo, querendo entender a letra, não para entender, digamos assim, filosoficamente a letra, mas aprender a letra para poder cantar. E eu tenho certeza que essa brincadeira me levou também para essa possibilidade de construção, tentando fazer uma espécie de métrica para aquilo que estava escrevendo. Né? Então, isso com certeza me estimulou muito. Aí depois o tempo vai passando, eu começo a trabalhar primeiro realmente o meu verso é o escrito, não é o cantado, mas já em 79 eu conheço o Matheus Viana, que é músico, e a partir dali a gente faz uma parceria que está existindo até hoje. Então, com ele, eu talvez comece a aprender um pouco mais de perto, a ter um contato com a música realmente e a ter alguma sonoridade na minha cabeça para poder pensar em alguns versos como música. Daí, talvez a minha inserção como letrista também passe por esse caminho de escrever uma letra e ficar aqui é um samba. Claro que eu não tenho o conhecimento suficiente para determinar que vai ser o samba ou que vai ser um rock, mas passa pela cabeça que podia ser um reggae. Então, eu vou compondo algumas vezes, escrevendo, e vou tendo essa imaginação, e vou projetando. Desculpa ter interrompido assim, viu, gente? Tão bruscamente. A noite é sua. Eu vou trazer aqui um poema de Chico, né, para a gente... que eu ia falar pela fala dele, né? Do que ele estava falando do ser poeta. Um poema chamado Poeta. Hoje acordei poeta, mais poeta que quando fui dormir.
O sono me apontava cansaço, a noite me acendeu poesia. Pela manhã, hoje mesmo, ao acordar, vi pela janela, não a rua de todo dia, não o asfalto de toda manhã, não a pressa da vida cotidiana, não a presa enredada na teia sempre cerca, na teia sempre círculo. Vi um caminho de poesia, versos saltitando de árvore em árvore, frases dançando ao sopro do vento, ritmos brincando no cantarolar dos pássaros. Minha rua acordou diferente, ou eu despertei, simplesmente. Eita, Chico Araújo. Eu quero ler uma também, que eu separei aqui. Você viu que terminou, antes da leitura da Roberta, você viu que terminou com um ponto de interrogação, né? Eu tenho essas coisas, sabe? Aliás, eu tenho muito isso. Eu estou sempre me questionando sobre muitas coisas. Estamos, né? Tem um destaque aí. Desculpa, e olha a coincidência, por que eu pedi para ler? Porque eu separei essa poesia que me chamou muita atenção e foi essa que a Suelen Araújo citou aí. Gente, ela pensou na mesma que eu, e por isso que ela e a Núbia falaram aí do sentimento na minha fala. Agradeço inclusive as outras pessoas, Vasco, Viviane, que trabalham comigo, estão assistindo, Nirton Venâncio, nosso querido Nirton, está aí. E me chamou a atenção porque nós pensamos nesse mesmo poema chamado Poesia, e diz assim: poesia, te escrevo, me escreves, verso, reverso. Poesia, componho-te, me desenhas, sou enquanto és. Poesia, em laços, amálgamas pássaros em comunhão. Poesia, minha fala, meu grito, liricamente eu lido. Poesia, minha expressão, teu registro, te impetro enquanto existo. Poesia, eu, lírico, tu, lírica, entrelaços, vida e face. Muito bonito, Chico. Muito bonito. Obrigado. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Fala, Maius, fala que a emoção bateu. Eu queria citar isso que você puxou, né, da questão, e que o Alan também puxou sobre a questão do letrista, né, porque esse teu livro traz de uma forma meio que misturada essa tua perspectiva, né, enquanto poesia, né. O livro é dividido em 3 partes, né, para quem vai ler mais para adiante, né, e principalmente essa segunda parte, né, até o título da parte desse capítulo traz essa perspectiva de, enquanto letrista, tá esse hibridismo, né, enquanto a poesia, enquanto suas várias possibilidades de caminho artístico, né, seja para música, seja para o teatro, né, e no teu caso está muito imbricada essa questão do letrista. Tem vários, né, nessa segunda parte. Eu separei esse aqui, Palavra Precisa, né, que é bem cirúrgico aqui nesse dizer, né, e fala assim, né, exata medida, palavra precisa, um sim, um não, um dito, não dito, inteiro partido à força, sem chão, fabrico um sonho, reinvento bisonho, minha voz na canção, sobre as cinzas abrasa o alimento da chaga, inflamado eu vou. Já consegue sentir esse ritmar, né? Viva, Chico, né? Alegria demais conhecer tua poesia, né? E parabéns por esse trabalho, né? Que o título é bem legal também, que traz essa até o paradoxo que tu falou lá no começo, né? Da sombra e do assombro, né? São palavras tão próximas linguisticamente, tão distantes em questão de significado, se a gente for pensar no dia a dia, né? Quando na verdade são juntas, né? E esse nocegar, né, é muito bacana dessa busca
linguística que você traz em todo o seu livro, né? Enfim, e é uma sutileza também da poesia muito, muito, muito bacana, né? De ler, né? De entender. Gente, eu tô aqui, sinceramente, emocionadíssimo por conta de estar vendo. Presta atenção no que eu vou dizer. Não é conversa fiada, não, viu? Não é conversa fiada, não. Mas cada leitura que vocês fazem, cada citação que vocês fazem referência ao que eu escrevi, é como se eu estivesse descobrindo o que eu escrevi. Eu estou vendo aqui, hoje eu estou conseguindo ver melhor os comentários, estou vendo aqui inclusive foi posto aqui, né, na tela uma frase do Nirton. Nirton, estou aqui, muito obrigado pelas suas palavras, a Núbia também, Núbia Matias também fazendo comentário, Suling também fazendo destaques. E ontem eu disse uma coisa, eu não sei se vocês percebem aqui o nome, acho que dá para perceber, né? Professor. Eu destaquei isso aqui ontem. É tanto tempo na minha vida sendo professor, são quase 40 anos em sala de aula. E que muitas vezes o que vem na minha cabeça primeiro eu sou professor. E de ontem para hoje, não. Eu acho que a coisa está se invertendo, Alan. De repente, eu acho que eu me lembrei agora de uma frase que o Nirton disse no encontro que foi realizado pela Radiadora, e que o Nirton disse assim, o Alan acho que perguntou por que ele estava escrevendo, por que de repente ele quis publicar alguma coisa assim, e o Nirton disse mais ou menos assim, eu estou sentindo necessidade de falar, de mostrar, tirar da gaveta as coisas. Então, é como se de repente eu estivesse a cada fala de vocês, nesse segundo encontro, no encontro que a gente teve ontem, a cada instante desse, é como se eu estivesse me compondo como poeta. E, nesse caso, eu só tenho que agradecer. Vocês estão, de certa maneira, mostrando para mim, olha, você é isso também, você não é só professor. Muito obrigado. Obrigado a você, Chico. Eu queria agora que a outra provocação, né? A gente falasse do objeto livro, né? E da sociologia ao redor do livro. Cada um de nós tem experiências, né, próprias sobre isso, mas, ao mesmo tempo, imagino ter o mesmo pensamento a partir da vivência, né, em relação à sociedade e livro, pessoa e livro, sabe? Esse livro do Chico, eu sempre erro, rapaz, aqui, ó. Esse livro do Chico tem o objeto livro, né? Tem as imagens muito marcantes de Carlos Campos. É incrível, vocês vão ver quando, né, o livro for lançado em e-book. É sensacional as imagens internas e essa capa também de Carlos Campos. Tem o prefácio do Kelsen Bravos, e toda a poesia do Chico, né, monta esse objeto aqui, que a partir de sexta-feira vai estar disponível, né, para quem quiser, quem quiser baixá-lo, é um e-book, né, disponível para ser baixado no site da Radiadora. Depois a gente vai ter também o livro físico, logo teremos o livro físico. Acho que na próxima semana já teremos. Então você pode adquirir o livro, né, pelo site da editora, e também, se preferir, baixá-lo como e-book. É um projeto, né, e precisa a gente dizer isso, assim, é importante, porque também vai entrar no que a gente vai falar agora na sequência. É um projeto financiado pelo povo, né, via impostos e tal, é um dinheiro público,
e o livro assim volta ao povo. A dificuldade talvez de voltar ao povo é outra questão que eu queria levantar, que aí é do acesso, né? De conseguir ter o acesso, de conseguir gerar o desejo e a possibilidade do acesso e tal, né? E é isso que eu queria provocar aqui, né? Fazer uma provocação. Eu e Roberto somos donos da Radiadora e pensamos nisso diariamente, né? A coisa da relação do livro com o público, com a questão de leitores, né? O despertar de desejos para se consuma livros, né? Isso é uma ciência, é um xadrez que a gente queima umas pestanas aí para tentar achar saídas e tal. Porque existe um quadro mesmo, né? De um conjunto de despolíticas por muito e muito e muito tempo, né? Somadas, sejam governos de direita ou de esquerda ou do caralho, ou do que for, né? Que vão desfazendo uma relação do povo com arte, né? Com profundidade, com arte mais ampla. Isso dá-se uma desvalorização, ao meu ver, já estou falando a minha opinião, assim, que sai de uma noção de valor, né, ao livro, valor que eu digo financeiro também, porque não é uma questão de que livro é caro ou algo assim, porque isso existe um valor para o livro, né, de se comprar livro, mas a mesma pessoa que vai na livraria, que tem um café para um lançamento, ela toma 5 cervejas e paga de boa, mas ela não compra o livro que está sendo lançado, porque talvez o livro seja caro, entende? O livro que custa talvez 2 cervejas que ele tomou, né? E Maílson tem uma experiência própria também, que vem editando seus próprios livros, né? Lançando seus próprios livros, e também teve a experiência de um livro que passou por uma coisa que é uma super-realidade, que é o livro A Cidade, que ganhou Jabuti, e do Jabuti cria-se uma visibilidade muito grande e faz Maílson experimentar, eu imagino, a relação do desejo, né, aparecendo de vários lados pelo livro dele. O que não acontece, não acontecia, não acontece, não sei, na sequência dos acontecimentos, entendeu? Esse despertar do desejo que as pessoas queiram consumir o que os livros não só nossos, mas de tantas coisas boas que vão surgindo e sendo expostas a isso, né, ao público, como a gente um dia quis consumir, como a gente consome, como a gente deseja. Eu lembro que eu e Roberta estava passando na livraria agora e a gente deu de cara com um novo livro do Walter Ugumãe, e desperta uma coisa assim, um querer, né? Um querer levar para casa para ler. Também trouxe uma biografia sobre o Mário de Andrade, e a gente até brinca assim, rapaz, não vamos agora na livraria não, porque vamos organizar aqui as contas primeiro, que é capaz da gente... Essa geração do desejo que há em nós, a gente sonha para outras pessoas, né? Que se houvesse esse desejo e a percepção da valorização do livro, enfim... acabei me estendendo na fala, mas eu queria ouvir vocês nessa relação sociológica do livro, né? Esses pensamentos que fazem a cadeia do livro se sustentar ou não se sustentar, né? A nossa função, porque nós estamos agora lançando um livro, né? E lançamos um livro nessa esperança, como lançamos todos, a esperança de comunicação, né? Que as pessoas tenham o desejo de consumir a poesia que a gente faz, enfim, consumir poesia, de consumir literatura, né? De trazer para as suas vidas de uma forma cotidiana, como quem vai no mercantil, se ir numa livraria comprar livros, né? Posso começar? Claro. É um desafio, talvez, dos maiores, né, que temos. Eu não imaginei que fosse assim, até estar por dentro, né, por trás do funcionamento de uma editora e entender como é que as coisas funcionam. É muito difícil, e eu testemunho isso todos os dias, para a editora cearense
conseguir realizar um bom trabalho diante das condições de mercado, e aí a gente sabe que existe todo um sistema, né? Vários tipos de editores e vários tipos de funcionamento de mecanismos, mas apesar da dificuldade, é um trabalho que é muito prazeroso, porque fala muito daquilo que faz sentido para a gente. Viviane está aqui presente, ela fala muito disso, de fazer sentido, né? E o livro, a leitura, o amor pelos livros que nós temos, tudo isso faz muito sentido. Então, acho que é um desafio que vale a pena a gente perseguir, apesar da dificuldade. Alan falou em vários pontos aí, assim, eu poderia passar a noite inteira falando só disso, mas acho que a gente pode tentar pensar, né, e até ouvir as pessoas que estão aí nos comentários, o que a gente pode fazer para que a gente saia, né, dessa blindagem que existe nos dias de hoje. Eu acho que a forma de comunicação hoje, de influencers, redes sociais, e, enfim, TikTok, vídeos e tudo isso, é algo que repercute na educação, né? Vocês são professores, sabem disso, também sou professora, a gente sabe do impacto dessa tecnologia nesses tempos líquidos, já dizia Bauman, toda essa mudança na educação que vem vindo, não é de agora, e tudo isso impacta os livros e a poesia, e tudo isso que a gente faz tão bonito, né? De forma tão bela, tão bonita, e o impacto disso no alcance do objeto livro na vida das pessoas. É um desafio difícil, mas é um desafio que é intrigante e é desafiador. E como é desafiador, eu particularmente gosto muito de pensar em possíveis soluções, né? Soluções não existem, possíveis fissuras, na verdade. Digo muito isso, a gente conversa muito, eu e a Alan. Não existe solução, né? A gente não vai quebrar o sistema capitalista, a gente não vai conseguir acabar com a forma do mercado editorial, desse grande mercado editorial que vende muito, e a gente não vai conseguir fazer com a editora pequena, independente, uma editora de livro cearense, seja uma editora grande. Isso é do próprio sistema, do próprio funcionamento, mas a gente consegue fazer fissuras dentro dos limites possíveis e de uma forma que nos dê alguma alegria por estar levando, né, o que a gente acredita para as pessoas, tocando o coração das pessoas, seja por editais, né, seja todos os mecanismos possíveis. Mas eu acho que a gente pode suscitar reflexão. Eu acho que o papel aqui é hoje, eu vou fazer algumas para a gente pensar e dialogar e ver se a gente consegue despertar, né? Uma delas é o valor que a gente dá para as coisas, né? Uma vez a Radiadora participa de feiras, e numa dessas feiras uma pessoa chegou para comprar um livro que custa R$ 25, e na hora que o Alan disse o preço, ela soltou e saiu, virou as costas e não disse nem boa noite, nem obrigada, nada. Ela simplesmente achou caro e saiu. E ela foi para a barraquinha do lado, onde vendia bebida e comida, e ela gastou mais de R$ 25 na bebida e na comida. E a gente ficou muito, aquilo chamou muita atenção, e por que R$ 25 para uma comida e uma bebida de uma noite que se acaba ali, né? Tem o prazer, não estou dizendo que não há prazer comer, Ave Maria, mas ela achou caro o livro de 25, mas ela não achou caro a bebida e a comida pelo mesmo preço, até mais. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer, uma pergunta difícil, né? O valor que se dá a todo tipo de coisa que a gente consome, e por que a gente acha caro um livro de 25, R$ 30, R$ 40, até de 50, e a gente paga muito mais por coisas muito mais efêmeras e que não ficam na nossa vida, né? Isso diz muito também do estímulo dessa sociedade do entretenimento, dessa sociedade desse mundo virtual e líquido que nos distancia de algo mais denso, de algo mais, né? Enfim, são muitas questões, eu sei, mas essa é uma reflexão. Eu vou deixar aqui perguntas, não vou deixar respostas, até porque eu não tenho e acho que ninguém tem, mas reflexões para a gente pensar, e uma delas é o valor do livro, né, do objeto livro. E aí fica assim, um conselho para as pessoas aqui que têm a possibilidade de contribuir na formação de outras pessoas, né, mães, tias, avós, enfim. Na minha formação foi muito importante o meu pai ser assinante de clube de livro e de revistinha, e desde pequena, acho que quando eu comecei a ler, que eu sou muito fissurada em livros, e leio livros, inclusive, de uma forma até... Eu tenho muitos livros, gosto de ter os livros, e gosto muito do objeto livro. E eu acho que estimular isso é muito importante, né? Infelizmente, né, hoje as pessoas não estimulam mais para os filhos, né? Não se tem mais a mesma relação, e eu acho que quem pudesse fazer isso,
é outra reflexão que fica. Por que a gente não estimula mais ter o objeto livre? Porque é importante, você não precisa ter uma biblioteca, mas no mundo de hoje, essa sustentabilidade, a gente não pode gastar papel, mas eu acredito que a sustentabilidade permite que você tenha poucos livros, mas que você estimule esse amor pelo livro. E aí eu vou fazer um parênteses para contar para vocês uma história interessante também, que eu ainda quero escrever sobre isso criticamente, porque ficamos, né, uma cliente de uma pessoa conhecida foi para uma loja e comprou um livro falso para decorar a casa, e um livro muito caro, que era mais de R$300. E aí a pessoa sugeriu, por que você não vai na livraria e não compra um livro de verdade para decorar a casa, já que a ideia é ficar bonito, e se você acha o livro bonito a ponto de comprar uma caixa que se faz de livro para decorar, você pode comprar livros, né? E a pessoa ouviu, mas ainda assim ela disse, não, eu quero essa caixa. Na verdade, não é caixa. Se vocês forem em lojas de decoração, acho que muita gente conhece, tem livro, no formato de livro, mas dentro é vazio, é uma caixa, é só um cenário, porque está na moda e porque as casas das pessoas com muito dinheiro fazem isso, enfim, e mesmo com o argumento de que a pessoa podia ir na livraria e comprar um livro tão bonito como aquele, mas que tivesse conteúdo, a pessoa não quis. Isso me chamou muita atenção, porque fala muito dos objetos cultuados na nossa sociedade, né? A forma livro, ela teve valor, né? Tanto que ela estava ali sendo vendida por um preço altíssimo, muito mais caro do que muitos livros excelentes, mas o conteúdo, né, o que aquele livro realmente deveria existir dentro, a gente não tem a mesma valorização. Então, são questões para a gente pensar por que a gente, né, está nessa situação, por que a gente não consegue fazer com que o livro seja desejado, como o Alan falou, dessa forma. Por que poesias bonitas como a do Chico, do Maílson, de Alan e né, de todos os poetas não chegam, né, não tocam como tocam um vídeo do TikTok ou como um card que está viralizado, um vídeo viralizado nessas redes sociais. É uma questão bastante relevante, acredito, porque a gente se distancia, né? Vai perdendo a força, vai perdendo o valor, e essas questões, eu acho que elas precisam ser enfrentadas com mais clareza. Eu não vejo muitas pessoas questionando isso de uma forma mais contundente, mais enfática, né? Dessa invisibilidade. A gente faz uma campanha na Radiadora que é de livros de presente. As pessoas não dão livros de presente, você gasta fortuna para dar um presente, mas o livro é como se fosse algo menor. Não vou dar um livro, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, pessoas, colegas, amigos da área que vão às vezes na feira da Radiadora e passam assim para fazer de conta que não estão vendo a gente. E não é que a pessoa precise comprar necessariamente aquele livro, mas nem se interessar para olhar o livro, para ver, né? E aí eu estou falando do desejo de você pegar, abrir o livro e olhar e gostar e achar bonito. Essa relação com o objeto livro, enfim, ela foi se perdendo, eu acho que ela vai se perdendo, e eu acho que a gente precisaria pensar mais sobre isso, né? Vou deixar vocês falando, não vou falar a noite todinha disso, é um tema muito intrigante, que eu acho que precisa, e aí fica aí, cito aí a reflexão para a gente tentar pensar, quem sabe, no outro momento, para falar só disso, né? Desse desejo pelo objeto livre. Professor aqui levantando a mão. Ó. Queria fazer um comentário, Roberta, de fato, com relação a isso tudo que você está dizendo. É uma situação realmente muito delicada, é uma situação que não é de agora, é uma situação antiga. Ontem, a gente conversando, e eu destaquei a formação que eu tive a partir dos meus pais, minha mãe professora, meu pai um leitor de jornal, que ali eu comecei realmente meu processo de leitura, e por conta da minha mãe ser professora, do meu pai ser leitor de jornal, eu fui me aproximando dos livros, falei também deles se esforçarem para deixarem ao dispor dos filhos aquelas enciclopédias, Delta Larousse, O Mundo da Criança e tal. Eles sempre tiveram essa visão de que era importante aprender a ler, era importante. Na sociedade em que a gente vive, a gente sabe o quanto isso é importante. Eu, como professor, eu sei o quanto isso é importante. Não ia encaixar isso no meu comentário, não, mas eu me lembrei agora. Eu tenho visto, eu trabalho no ensino superior hoje, e eu trabalho em cursos que não estão diretamente ligados ao curso de letras.
E a minha formação é em letras, então eu estou indo a cursos de ensino superior cujos alunos estão, digamos assim, afastados do universo das humanidades. Então é muito comum chegar em sala de aula e nos primeiros dias perguntar quem gosta de ler. A pergunta é simples. Quem gosta de ler? Qual a lembrança que você tem do livro que você mais gostou de ler, alguma coisa assim? E as respostas que a gente recebe são realmente contundentes de negação da leitura. Né? Então, é uma coisa assim, realmente difícil, mas, e que precisa ser mexido. Agora, eu vou trazer para os dias de hoje e fazer um comentário que tem um viés realmente bem político. Né? Eu estou aqui já faz um bocado de tempo, vocês devem ter observado, de vez em quando eu baixo a cabeça, eu estou aqui tentando localizar no celular alguns poemas, e porque, de novo, o meu computador deu um probleminha aqui hoje de novo, né? Então eu estou me recorrendo aqui ao celular. E estou encontrando aqui, né, um poema chamado Sorriso de Criança, que virou música com o trabalho, com a sensibilidade do Marco Silva, que eu tenho quase certeza que está aqui com a gente. Né? Mas por que eu estou me referindo ao Sorriso de Criança? Nós teremos possibilidade de... É bem pesado isso que eu vou perguntar aqui, tá? Mas nós teremos possibilidade de pensar num povo em que vai encontrar crianças sorrindo quando se faz estímulo a armamento? Quando se faz... se reforça, se propagandeia, se faz, sei lá, campanha para que as pessoas estejam armadas com armas de fogo, né? A cada pensamento que se volta para questões que envolvem armamentismo, se interrompe um pensamento que poderia se encaminhar para coisas mais leves, para o processo da leitura, o processo de aproximação com a poesia, com a música, com as artes em geral, com a humanidade. Com a humanidade. Né? Eu acho que é isso. Roberta, você está certo, é complexo, né? É difícil de falar. Né? Você deve estar vendo aí que não está sendo muito fácil para mim falar isso, não. Mexe com muita coisa. Então, eu passo a palavra aí. Eu queria, assim, lá para o final, quando a gente estiver terminando, eu queria falar um pouco desse poema, Sorri para mim, que criança, Sorriso da Criança, na verdade. Então, somando a esse debate, né, que Alan propôs, né, Roberta e Chico já trouxeram tantos elementos importantes para ele, né? Eu traria uma coisa que eu gosto de falar muito, que às vezes acho que é sobre o dentro do ensino, né? A forma do ensino, né? Nesse formato ainda do século XIX que ainda temos, né? Não ultrapassamos o século XIX dentro dessa perspectiva, dessa montagem de uma matriz curricular no Brasil, né? E eu sempre me reporto a falar desse ensino da literatura na escola, sempre com o ensino como a gente aprende, no caso, pelo menos para mim, a gostar de futebol, né? Acredito que ninguém que gosta de futebol vai aprender a gostar de futebol estudando tática, né? Ninguém que vai gostar gostar de futebol chutando uma bola, né? Na escola tenta-se ensinar a literatura primeiramente a tática, para depois ensinar a ler, né? Então a gente vai gostar de literatura gostando de ler, né? Aprendendo na leitura.
Não estudando história de literatura ou características de tal escola literária. Isso aí, para mim, é a tática, né? Isso para mim é desinteressante nesse primeiro momento. Isso é coisa que se a gente quiser e for importante para a gente vai atrás depois. A gente tem que ser ensinado a gostar de ler, né? Tem que aprender a gostar chutando a bola, né? E dentro dessa perspectiva, né, trazendo agora essa experiência minha no interior, né? A gente não é ensinado a comprar livros. Então, se a gente for pensar no Ceará, isso se reflete praticamente a todo o país. Nem a Rio São Paulo isso é diferente, não. No Ceará, a gente tem praticamente 3 pontos de livrarias, né, físicas: Fortaleza, Sobral e Crato Juazeiro. Acabou-se. Então, eu aqui em Varjota, como é que vou simplesmente saber, com 7 anos de idade, 10 anos de idade, o que é comprar um livro, né? O que é ter um livro, né? Eu tive uma experiência, tenho uma experiência muito forte de menino, né? Conheci Fortaleza com 7 anos de idade. A primeira viagem à capital, conhecer o mar e tal. E uma das imagens mais marcantes dessa viagem que eu tive foi estar passeando ali pelo centro de Fortaleza, ali pela José de Alencar, Praça do Ferreira, e encontrar uma banquinha de jornal que vendia gibi, né? Aquela coisa eu só via na televisão, né? E eu vi que era possível se comprar um livro, né? E foi a minha lembrança até hoje. Tenho essa revistinha guardada aqui, né? E voltando para casa, né? Com o passar dos anos, fui descobrindo onde eu podia comprar livros aqui morando em Varjota. Descobri que podia comprar livros naquelas revistas da Avon, né? Aquelas revistas de variedade, né? Então, nela eu comprei toda a coleção do Machado de Assis, comprei toda a coleção do Zé de Alencar, né? Então, esses clássicos mais... Paulo Coelho, na época, né? Tava no grande auge do Paulo Coelho. Então, foi assim que eu aprendi a comprar livros. Ou seja, é um caminho que acho que quase ninguém vai esbarrar por isso, né? Vai se assustar, vai encontrar aquela coisa, vai encontrar essa banquinha de revista para comprar, para se assombrar, né? Ter esse susto bonito, né? Então, comigo foi assim. Então, a gente não é ensinado, né, a comprar livros, né? Então, esse é uma coisa que a gente ainda tem que garimpar muito, né? E que bom que nessa última década a gente está tendo esse descentralizado dessa questão desse mercado editorial. E acho que pela primeira vez, acho que com a internet em si, a gente está conseguindo chegar por aqui. E com coisa muito legal também, né, que infelizmente a pandemia freou um pouquinho, mas a gente já estava fazendo esse movimento, que é de festas literárias, feiras literárias nos interiores em si, né? Esses eventos são tão importantes, né, porque talvez a primeira vez que uma população de uma pequena cidade do interior, que só tem a pracinha e a igreja como lazer, encontrar um sarau no meio dessa pracinha, né? É ali que ela descobre que o escritor pode ser vivo. É ali que ela descobre que o escritor tem carne e osso, né? E é ali que ela pode descobrir também que pode escrever. E ali ela pode descobrir também, ela pode aprender como comprar um livro, né? Então, essa perspectiva, acho que está correndo, a gente está acontecendo muitas coisas bonitas, né? Vocês, enquanto editora, fazem esse papel bonito nesse estado ainda periférico, se a gente for pensar em questão de mercado editorial no Brasil, né, que é o Ceará, esse estado que a gente vive. Então, é um trabalho muito difícil, necessário e bonito para isso, né, para que a gente possa, né, tá apresentando, né, a gente ainda está nesse processo ainda de apresentação desse objeto livro, né, a importância desse objeto livre enquanto alicerce, enquanto tijolo mesmo para a formação desses próximos dias, né. Só somando uma coisa aqui que eu até às vezes fui mal entendido em determinadas perguntas que me fizeram em alguns momentos, né.
2 anos atrás estava uma pré-pandemia, estava um burburinho doido na questão de crise de mercado editorial. Né? Vocês devem lembrar disso, né? Fechamento de livraria e tudo. E vieram me perguntar sobre essa questão, o que eu achava da crise do mercado editorial. Eu não acho nada, que no meu lugar nem mercado tem editorial, né? Como é que eu vou falar de crise se nem mercado tem? Né? Vamos criar esse mercado primeiro aqui, para depois a gente falar dessa possível crise que chegar. Né? Se a crise conseguir chegar aqui, é porque a gente conseguiu pelo menos montar o mercado. Né? Então é uma coisa para festejar se a crise conseguir chegar aqui. Né? E é isso, né? A gente tem que lutar, né, para conseguir alargar esse mundo um pouco mais possível e apresentar, né, esse livro, né, o livro novamente como esse alicerce desses próximos dias. Né? Rapaz, Maílson, a gente tem que chegar na crise, né? Vamos torcer para a gente chegar nessa crise. Porque se chegar na crise é um momento que a gente tem um mercado. A gente é pré-crise. Rapaz, tu me lembrou agora, eu estou atento aqui infelizmente, né, ao tempo que escorre. Tu me lembrou agora, bicho, essa crise, porque existe uma crise muito maior que do livro, existe uma crise na música, né, na contexto, mas aí a gente vai passar aqui até amanhã de manhã conversando, né? Mas aí na crise da música, um colega, a gente conversando sobre essa crise, né, sobre essa questão do disco, né, você não tem mais o que vender com música. Vai vender o quê? Não tem mais o que vender. Tá tudo dado, né? E as pessoas convencidas a gastar 15 mil reais para gravar um disco e dá pro Spotify, pro gringo lá ganhar dinheiro, né? Ok, aí o cara fala assim, mas Alan, ninguém ganha dinheiro com disco não, rapaz. A gente não ganha dinheiro com disco, a gente ganha com show. Aí eu digo que tu faz show aonde? Né? Cadê o show também? Né? Ou seja, as pessoas ficam com frases feitas, né? De crise editorial. No Ceará não tem não. Né? Gente... Como é que tem? Não tem nem mercado alicerçado, como é que vai ter crise? Não tem. Mas agora uma coisa no Ceará tem que é muito bonita, que somos nós e quem está aqui nos acompanhando, Kelsen Bravos, Newton Venâncio, né, tantos outros, que fazemos uma coisa assim, que é de uma literatura muito bem feita, e que somos amigos, né? Que somos, a maioria de nós temos um senso de parceria, de cooperativa, né? Isso é muito bonito de se ver. O nosso livro em comum, né, Maílson, Os 5 Inscrições da Mortalidade, que é eu, você, Décio, Brauna, Renato Pessoa e Bruno Paulino, cada um de uma cidade diferente, né, que tem uma irmandade por esse exercício da palavra e a vontade de se comunicar pela palavra poética, né? Enfim, isso nós temos no Ceará e isso é muito bom. Que pena que a gente não tem políticas que levem a uma transformação da sociedade, né, que se pareça com o que a gente sonha, né, esse rascunho de sonho possível nosso, assim, como existem cidades, talvez a cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que o Nordeste inteiro, entende? Ou seja, é um lugar possível, né, que foi desenvolvido a isso, né, e esse desenvolver uma série de pensamentos em ação política, né, e política tanto do povo quanto dos governantes, né, que tem a oportunidade de fazer algo e se esquecem, né. É isso, pessoal, a gente está chegando no nosso horário bem limite, daqui a pouquinho vai começar a live com o Francélio, e eu queria agradecer imensamente a companhia de vocês, a inteligência desse papo, né, a companhia, a parceria, nesse sonho, nessa nossa viagem, que é, né, tentar levar algo de bonito, né, às pessoas e provocar essas discussões, provocar
esses crescimentos humanos e sociais, né? Boa noite, Maílson, boa noite, Chico, boa noite, Roberta. Sigamos perto, sigamos juntos e continuemos nesse diálogo poético e forte em busca de um lugar melhor para todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado, prazer imenso. Valeu, viu? Parabéns, Chico. Obrigado, Léo. Até amanhã. Obrigado, mais Chico Araújo. Valeu, Chico. Até mais lá. Um abraço.